Oi, galera, essa é a segunda parte do vídeo sobre sustentabilidade e marketing. Só que dessa vez eu vou dar uma pincelada muito mais de publicidade, vocês vão entender por quê. Eu tô aqui com a Nádia Rebouças, assim, é uma felicidade muito grande estar aqui com ela. Eu nunca imaginei que eu pudesse estar entrevistando a Nádia. E ela é uma pessoa super reconhecida no mercado, ela vem da área de publicidade, já trabalhou em agência, hoje ela tem uma empresa, ela tá mas assim, ela não está muito mais na questão de publicidade, mas ela está num momento de comunicação transformadora, assim. Nádia também sabe muita coisa de sustentabilidade, ela é uma ativista na causa, ela palestra muito sobre isso. E eu vou conversar um pouquinho com ela sobre o futuro da publicidade, como é que a gente pode inserir a sustentabilidade na publicidade e falar um pouquinho também das causas que ela abraça. Nádia, obrigada de novo por estar aqui, é um prazer muito grande. Ah, que bom. Primeira pergunta é o seguinte, se a gente for pensar, né, na publicidade clássica, aquela do Mad Men, né, aquela série que fala dos anos 60, pensa naquela publicidade clássica, ela é meio que antagônica ao que prega a sustentabilidade, né? Que a gente fala de um consumo mais responsável, de um consumo mais lento, de você valorizar mais as coisas que a vida, as experiências da vida do que as coisas da vida, né? Como é que você vê, nesse modelo de publicidade do século XX, como é que a gente pode trabalhar a sustentabilidade? Bom, como você disse, eu fui publicitária durante 40 anos, então quando eu vejo média, eu vejo um pouco a minha vida, né? Que são os valores, o tipo de relação que existe dentro das agências, um mundo extremamente competitivo. Eu costumo brincar que é a única profissão que tem um diretor de criação, né? Então, a criação é um lugar onde a criação acontece, que é uma coisa velha, antiga, porque se nós só falamos em inovação hoje, então criação criadores somos todos nós, ou devemos ser todos nós. A raiz da publicidade é nascer para estimular o capitalismo. Então, está na veia dela levar isso adiante. Então, a minha luta nos últimos 20 anos... eu sempre fui uma crítica, apesar de estar na publicidade, lá dentro eu era uma crítica a determinadas coisas. Então, me incomodava o racismo, porque a gente não dava visibilidade para 50% da população. Machismo, as propagandas de cerveja. Me incomodava profundamente ouvir o cliente dizer, não, o produto não funciona para isso, né? A babosa realmente, a mulher não vai sentir o que faz no cabelo. Mas nós somos um shampoo que vendemos ingredientes inovadores. Então, essas coisas me faziam não dormir direito, né? Na realidade, durante o tempo todo da publicidade, eu tentava sair. Eu lembro que eu montei até uma confecção, que eu nunca fui ligada à moda, nem adorava moda, mas para poder tentar sair da publicidade. E era uma loucura naquela época, uma criatura que era diretora da Thompson querer sair da publicidade, entendeu? Tinha 3 filhos, sustentava meus filhos sozinha e queria sair da publicidade. Mas era por isso, porque a alma da publicidade está comprometida com vender a qualquer preço, seduzir e fazer as pessoas comprarem a qualquer preço. Naquela época, ninguém falava em sustentabilidade, mas o meu coração sentia que o caminho para viver bem não podia ser aquele. Você tinha que dormir de noite, poder deitar no travesseiro e dormir, em paz. Então, dentro da publicidade, eu brigava por determinadas coisas. Inclusive, tem criativos que me odiavam, porque eu dizia, não, esse comercial não vai sair. Eu era diretora, tinha algum poder, criava problemas e tal, quando eu percebia preconceitos muito acentuados. Por quê? Porque a mente do publicitário é a seguinte, é ter uma boa ideia. Ele não se pergunta a seguir se essa boa ideia é boa para quem, né? É boa para a sociedade? É boa para as pessoas com quem eu estou falando? Não, essa pergunta não existe. Existe a boa ideia. E eles são maravilhosos. A gente reconhecer... As propagandas de cigarro eram maravilhosas, né? Maravilhosas. E se a gente pensar no próprio... Compre batom, compre batom. Você olha aquilo e diz, é uma ideia genial. Só que você gostaria que seu filho ficasse escutando isso? Não. Né? Então, esse tipo de publicidade foi perdendo o lugar, né? Com o CONAR, com a pressão da sociedade civil, com o nascimento do Instituto Alana há 10 anos, do qual eu sou conselheira. Então, a gente estuda o efeito dessa publicidade para a criança e tal. Então, de um jeito ou de outro, a publicidade foi mudando.
E muitos garotos novos entraram nas agências com uma nova cabeça, com uma nova preocupação. Então, recentemente, por exemplo, eu recebi uma mensagem de um menino que foi meu aluno na PUC há muitos anos atrás, que hoje é um grande diretor de agência de publicidade em São Paulo. Não vou falar o nome dele porque ele não me deu autorização, mas ele é um garoto ótimo. E me escreve assim: Nádia, você já viu o True Cost? Você vai ficar impressionada com o que se faz com moda. Foi muito engraçado que ele mandou essa mensagem exatamente no momento que eu tinha aceitado dar uma aula na PUC São Paulo sobre a moda. E eu fui ver o filme e comecei a estudar o impacto da moda. Cara, é um desespero, entendeu? Porque ela afeta a sustentabilidade em tudo que você imaginar. É a segunda cadeia mais poluidora. Mais poluidora. Mas tem a questão de trabalho análogo ao escravo, infantil. Aquele evento que aconteceu em Bangladesh, que morreu 2.000 e tantas pessoas, que o filme é sobre isso e tal. Então, quando eu vejo um publicitário fazer isso, voltando ao nosso foco, eu digo assim, não, a consciência está mudando. Porque nós estamos falando de consciência. Quando a gente fala de valores de um século, valores de uma cidade, valores de um grupo, né? E vai para um outro lugar, você está vivendo trocas de paradigmas, né? Então, por exemplo, o nosso presidente da República, eu olho para ele, eu vejo claramente que ele veio da Idade Média. Ele não chegou aqui, ele não compreende absolutamente nada do que aconteceu e ele continua fazendo barbaridades. Então, você vê, por exemplo, uma reação ao problema do trabalho escravo, essa portaria, foi enorme. Sim. Por quê? Porque é um absurdo, é você voltar mesmo para 2 séculos atrás, quando isso não tinha a menor importância. Então, eu sou uma otimista ainda com a publicidade, porque pela publicidade você transforma, né? Se transforma no sentido de te obrigar a desejar um carro e que você vai economizar pra caramba para comprar aquele carro porque ele vira a sua vida. Você também pode fazer comunicações brilhantes, inteligentes, maravilhosas para dizer para a pessoa: já parou para pensar no que significa o dinheiro empatado num carro, no que você gasta por mês e tal? A propaganda não vai fazer isso, mas ela vai fazer a propaganda do novo carro que vai surgir, né? Que vai ter energia elétrica, que é aquele carrinho de encaixar que eu estou louca para que ele chegue na cidade, né? Porque você pega e vai até o lugar que você quer, igual a bicicleta. Então, a vida da publicidade vai mudar a partir do momento que nós construímos novos produtos. Então, eles são obrigados a entender de energia solar, de energia eólica, se eles vão trabalhar com uma empresa que faz isso. Entendi. Como hoje, eles já têm clientes também que chegam para eles com uma outra conversa. Porque, senão, eu estou lascado. Porque a rede social está aí, né? Por mais que as pessoas dizem que esse barulho é só um barulho, esse barulho faz com que a gente, pelo menos, segure algumas coisas. Então, eu tenho esperança que a gente entenda que, através da publicidade, a gente pode construir a sociedade que a gente quer. A gente pode mudar o mundo, e que a gente consiga se perguntar: qual é a sociedade que eu quero? Eu estou feliz com aquilo que eu vivo? Quer dizer, eu, por exemplo, olho meus netos hoje, não é mais filhos, né? E vejo os meninos presos no quadrado, né? É uma coisa que... Eu sou altamente conectada, eu não tenho problemas com a tecnologia, eu acompanhei e faço um esforço danado para não me perder nisso, né? Porque tem muitos colegas da minha idade que já ficaram para o além. Mas incomoda ver que as pessoas estão perdendo o olho, estão perdendo a conversa, estão o tempo todo naqueles quadrados variados, no multitelê, né? Um dia, algum publicitário, é isso que eu digo, o publicitário tem a capacidade de fazer a síntese. Né? Eu estou falando do quadrado, alguém vai e cria um comercial multitelê. Por quê? Quer dizer, distribua em todas as telas, esteja na tela o tempo todo o convite ao quadrado. Então, essa mudança, ela é lenta, não tem jeito, eu não vou ver essa transformação acontecer, mas eu luto por ela e trabalho por ela. Você falou muito brevemente sobre o Instituto Alana, da qual você é conselheira, né? O Instituto Alana, ele é um instituto
explica um pouquinho melhor, assim, né? Ele tem como a causa a criança, né? E aí a gente vê você uma ativista em relação ao consumo infantil. E eu li na semana passada uma matéria que saiu sobre o SBT, que ele tem uma grade infantil muito grande, assim, se for comparar com todas as TVs abertas. Acabou a grade infantil na Globo já há alguns anos. Ele é o que parece que são 8 horas por dia de grade infantil. E aí os diretores comerciais estavam explicando como é que eles conseguiram alavancar o faturamento, que 1/4 do faturamento do SBT vem dessa grade infantil. E aí eles falaram que eles driblaram uma série de imposições que o CONAR faz para publicidade infantil direta, ele foca na publicidade da família. E aí eu pergunto para você, é esse o caminho, né, de você pensar num olhar mais macro? Porque eles dizem, né, a criança assiste a novelinha infantil, assiste programas infantis geralmente com a avó, geralmente com a mãe, então eles pensam nessa publicidade de família. Ou então, como é que você pensa, né, o que precisa ser a publicidade para a questão da criança? Nós estamos vivendo uma tragédia com relação à publicidade. Primeiro, porque a programação tem 8 horas e a média que uma criança nossa fica exposta a uma TV é de 5 horas. Tá? Quanto mais baixa a classe social, mais tempo ele vai ficar na televisão aberta, que é o que ele tem acesso. E aí estão todos os perigos, porque ele não vê só a programação infantil, ele vê toda a programação, não há controle. A televisão virou babá há muito tempo, só que ela já é uma babá velha, né? A babá atualmente chama-se tablet. Se você prestar atenção, todos os comerciais, publicitário é muito antenado, ele percebe comportamentos. Eu sei porque eu sou assim também. Eu sou uma boa publicitária, eu saco o que acontece com as pessoas. O tablet é o maior ajudante dentro do carro para a família. Né? Eu ponho as crianças lá atrás e, pum, tablet, ou celular, ou algum quadrado. Então, o que vai acontecer? Nós não temos nenhum controle. Hoje, quando a gente diz assim, antigamente o CONAR tirava do ar um comercial quando a gente gritava, denunciava e tal, e ele acabou tendo regras, ele acabou acompanhando um pouco a exigência da sociedade. E aí os youtubers, né? E como a empresa descobre que é só mandar o presente para o garoto, e o garoto vai abrir, e a mãe percebe que pode ganhar dinheiro em cima da criança sendo youtuber. Então, os problemas nessa área são incalculáveis. Eu, pessoalmente, acho, e eu acho isso para quase tudo, que se a gente não trabalhar a consciência das pessoas, não vai adiantar. Então, eu preciso ter um pai consciente. Ele tem que se dar conta do que está acontecendo, de que criança nós estamos tratando de botar lá para frente como adulto, né? Um cara que só quer consumir, que só acha interessante. Então, você vê, a gente tem uma rede que chama Rebrinque, que nasceu do Instituto Alana, cuja missão é honrar a criança. Então, o Instituto Rebrinque, a rede Rebrinque, é de professores, especialmente, porque você tem o professor aí com um papel muito importante, e das mães que caem, olhar um dia e dizer assim, meu Deus, o que eu estou fazendo como mãe, né? Que o filho tem um ataque dentro da loja, ou que passa a ser extremamente deprimido e infeliz porque ele vai para a escola, os outros têm e ele não tem. Então, como é que se trata isso tudo? Então, hoje, no Alana, reúnem vários teóricos muito importantes pensando sobre tudo isso. Tem um livro que foi feito dos 10 anos da Alana, que está no site. As pessoas podem baixar. Eu, inclusive, escrevi um artigo. Depois eu vou deixar nos comentários o link para quem tiver interesse. E tem toda uma questão sendo discutida. Evidentemente, tem os publicitários que reagem, tem gente dizendo que isso é tirar dinheiro, já chamaram a Alana de bruxas que querem destruir as crianças e não fazer as crianças serem felizes. Quando, na realidade, se você prestar um pouquinho de atenção, muitas vezes você dá um presente para uma criança, ela brinca meia hora, depois ela vai brincar com a caixa. Exatamente. Né? Porque dentro dela tem um ser criativo. Né? Nós precisamos ser muito eficientes nessa destruição. E eu confio que a gente não vai conseguir. Porque dentro dessa criança, ela quer ver a natureza, ela quer correr, ela quer ter amigos. Então, se você consegue oferecer uma alternativa para ela, ela sai do quadrado.
E ela tem uma visão crítica das coisas. Eu vejo isso não só como teórica, lendo e estudando, mas como mãe, né? Eu tive 3 filhos e os 3 são absolutamente críticos da publicidade, apesar de terem uma mãe e um pai publicitário, não tem nenhum publicitário. Todos trabalham com uma área de desenvolvimento humano. A Carolina é doula e é psicóloga, trabalha com parto em casa. O Pedro é vegano e é um ativista vegano. O outro é artista e está em Berlim. Então, foram pessoas que eu consegui não deixar eles serem prisioneiros do mundo que me aprisionou durante muito tempo. Mas eu acho que esse tempo é um tempo para a gente acordar. Quem acordar vai conseguir construir, pode não ficar rico, pode não ter muito dinheiro, porque eu sempre brinco, eu digo, o dia que eu larguei a publicidade, eu fiz uma opção de pobreza, perto do que eu ganhava, do que foi a minha vida depois. Mas essa opção é uma opção por tranquilidade, por paz, que é uma coisa que hoje as pessoas estão desesperadamente procurando. Só que vão procurar nos remédios, nisso e naquilo. E a gente tem a obrigação, e aí eu sou publicitária, de vender para elas a possibilidade de entrar em contato com elas mesmas e descobrir o que elas podem ser. E a gente pode ser coisas lindas, né?